Agora, ô Vamp, essa situação de jogador, você já viu muito o jogador criar caso, cavar pra sair do clube, e eu trago essa informação. Pedro não quer jogar com o Sampaoli, Pedro tá puto de estar no banco e de estar jogando pouco, e por ele queria sair, mas ele sabe que não vai. O que fazer pra contornar essa situação com um jogador, como a gente diz, é um cara importante. Contra o Cuiabá, o Gabigol tá suspenso, não tá, Mauro? Tá. O Pedro é o cara que vai jogar contra o Cuiabá. O que fazer para contornar essa situação? Já há informação de que o Marcos Braz está começando a conversar com o Pedro, estou vendo aqui nas notícias, para tentar contornar um pouco essa situação. Agora, demora, né, Vamp? Não vai ser fácil para passar esse clima aí. Ele renovou o contrato, eu estou até vendo aqui, em janeiro, dia 25 de janeiro, até 2027. Caramba, cara. Até 2027. A gente vai 2023 ainda. Na Rádio Jovem Pan. Depois da Copa do Mundo. Seguimos no YouTube. Então, o Pedro tem contrato com o Flamengo até 2027. A gente está em 2023, faltam 4 anos. Então, ontem a gente estava no Canelado, o Módulo deu a notícia sobre a reunião que ia ser realizada às 20h30, né, Flávio? Pô, fez a reunião, acertou tudo, o Sampaoli fica, o preparador físico vai embora. Aí chega hoje achando que tá tudo bem, o Pedro não foi treinar. Aí avisa que foi um negócio dele. Igual de fazer fumaça mesmo. Imagina. Aí agora você fala assim que o Pedro não quer mais jogar com o Sampaoli. Aí outro dia você chegou aqui falando que um empresário do Pedro falou que tinha uma proposta de 25 milhões de euros. O Pedro foi comprado, o valor total deu o quê? 16 milhões de euros? Foram 14 milhões, né? Talvez com comissões, tudo seja mais. Vamos botar que seja 16, Flávio. Aí se vende o Pedro agora, se ele vai mesmo por 25, sobra 9 milhões, né? Olha só a fumaça, tá tudo numa vitória convincente, jogando bem contra o Atlético. Eu achei que Pedro... Eu achei que Pedro dizia, pô, ainda bem, os caras tomando atitude certa, eu vou treinar normal. É o que se esperava, já conhece outra fumaça. Pensou o Marcos Braz, ele foi dormir e falou, putz, resolvi. Que bom. Não, ligou pro presidente. Ele falou, tudo bem. Ligou pro Landim. O Landino tá aí. Landinho, tá tudo bem, presidente, fica tranquilo. Resolvemos tudo aqui, o Sampaoli entendeu, o preparador físico foi, tomamos atitude, o RH, o financeiro aqui, o jurídico, tá tudo... Chega de manhã, tá todo mundo lá. O Pedro não veio, não. O Pedro disse que não quer mais jogar aqui, não. Ligou, tudo bem. Não, o Pedro não veio. Ligou pro... Não, mas depois o Pedro fala, não, eu fui no dentista porque... Até entendo que no Meu Deus do céu. No domingo, aí, principalmente aí que tá férias escolares e tudo, o dentista pode ter ido lá pra Búzios. Pô, Pedro, não vai dar pra consertar seu dente aí, mas segunda-feira de manhã, sem falta. Mas aí ele avisa o Flamengo. É isso que eu tô falando, pô. Aí é Miguel. É isso que eu tô falando. Avisa o Flamengo. Não precisa dessa fumaça. Não treino segunda. Não precisa dessa fumaça. Aí eu fico em casa, Flávio. Não, eu fico em casa assim, no Ninho, eu fico matutando um monte de coisa, né? Quando o cara tá sozinho, é bom quando você tá acompanhado que você tem com quem conversar. Quando você tá sozinho, você fica pensando um monte de coisas boas e um monte de merda também. Né? A segunda parte é mais. Aí, sozinho. Aí eu tava vendo todas as comunicações. Aí eu começo a pensar assim, digo, pô, o Marcos Leonardo, cara, joga no time que é ruim, o time do Santos é ruim. Tudo que vai do Santos e do Fluminense pro Flamengo dá certo. Jogadores que vão do Santos, eu digo, já pensou, vende o Pedro, compra o Marco Leonardo, que o Santos tá numa draga desgraçada. O Marco Leonardo é um atacante, tem scout pra caramba, os caras ficam fazendo scout aí, ó, não sei o quê. O Marco Leonardo é um atacante que se joga em qualquer time aí. Santos tem 19, 20 anos. Santos ou Palmeiras, ele faz gol. Beleza, faz o que aí? Santos tá na Pidaíba, fala. Chega pro Santos e fala assim: ó, a gente vai comprar o Marco Leonardo, você fica com a porcentagem também, Santos. Que é mais fácil a gente vender ele aqui do que vocês. A gente vai voltar pro ar aí na Rádio Jovem Pan em 5 segundinhos pra gente continuar falando aí sobre essa situação do Pedro com o Flamengo. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp, você tava falando que tem atacante pra substituir o Pedro se ele quiser sair. Marco Leonardo, eu não sei o que esses caras fazem de tanto scout que fica olhando jogadores na América do Sul. Por exemplo, o Franco Lopes, em torno de 15 milhões. Você tá vendo a situação financeira que tá o Santos? Só se o Santos dizer, o Santos não vai vender o Marco Leonardo por 80 milhões de euros. Pela situação que tá. Você vai vender um cara por 80 milhões quando o time estiver bem. Olha quanto saiu aí agora o França, né? Matheus França foi quanto? 20 milhões. 20 milhões de euros. Imagine o Marco Leonardo no Flamengo fazendo um gol, que ele faz gol mesmo, né? E aí entrosado ali com os caras, eu digo, pô. Então tem isso tudo. O Pedro vai criar muito problema, tá bom. Tem os 25 milhões que você falou que chegou, tem um papel timbrado do clube que vai pagar, não ficar só na palavra.
E o cara sabe onde vai jogar. Quando eu vi ele até é diferente, porque normalmente quando a gente vê um jogador jogando com a camisa por dentro, a gente acha esquisito, né? Todo mundo jogar com a camisa por fora. Ele era do Flamengo, veio pro Santos. Sim. No Santos foi vendido. Foi vendido pro... o Jean-Luca, né? Isso. O Jean-Luca falou assim, ó, se eu for pra lá, meu irmão, é o meio campo. Tem Thiago Maia, tem Jair, ou não, tem o Alan, tem só o Vitor Hugo, que esse é o de vou ganhar o mesmo salário. Talvez ganhe até um pouco menos no Santos, mas vou querer jogar. Tem isso também. O cara quer jogar e às vezes não quer título. Agora, a pergunta é, Mauro, antes de você sair até, o que você acha que o Flamengo vai fazer? Será que o Flamengo vai tentar negociar o Pedro? Será que essa situação toda vai facilitar o Flamengo de aceitar? Não passa isso pela cabeça do Flamengo. O Flamengo vai contornar a situação, vai apagar o incêndio. Vai fazer isso. Vamos chamar ele, vamos conversar com ele e depois vão tentar fazer uma aproximação com o técnico, uma lavagem de roupa suja, se for o caso, e tocar adiante. O Flamengo vai tentar fazer isso aí. Agora, se tiver uma proposta real, concreta, aí é outra história. Assim, não adianta falar em sair do clube se não tem proposta. Ou se tem proposta de boca que não chega com a grana que o clube quer. Aí não adianta nada. E também não precisa ser amiguinho do técnico. Mano, tem que trabalhar, é uma coisa, uma relação profissional. Eu sei, mas é que fica um clima pesado numa semana importante. Não, essa semana sim. De Flamengo mas e Olímpia. com o tempo, uma vez teve um bate-boca meu aqui com... Vou até citar o nome, eu e Milton Neves. Quebramos o pau no ar. Ok, tal. Dia seguinte, seu Tuta chama os dois na sala. Quando ele chamava na sala, quando eu pegava. Falei assim, não, porque quando os dois começaram a falar, ninguém fala nada aqui. Seguinte, vocês dois são importantes pra rádio. Vocês não quiserem conversar, eu não tô nem aí. Agora, no ar, vão trabalhar e trabalhar legal. Ok? Senão a área é pros dois. Conclusão, a gente começou a conversar no ar e voltamos a ficar amigos. Até hoje eu me dou bem com ele. Falei, não enche o saco da rádio, não prejudique o trabalho da rádio. Faça o seu trabalho. É o mesmo caso é isso. Não precisa ser amiguinho, não precisa tomar café depois do jogo. Nada. Não é simplesmente trabalho profissional. E esse negócio... Essa lição foi daqui que eu aprendi, é isso mesmo. E esse negócio dos sauditas contratando todo mundo, eu tava olhando. O que eles estão levando, eles estão pagando logo. Ó. Aquele francês lá que jogava no Newcastle, lá, o Maximan. Foi agora também. Ponta rápido. Não, os caras estão comprando, se vem aqui mesmo, que é o Pedro, os caras vêm e vai... Isso foi 20 milhões de euros, né? Esse rapaz foi 20 milhões. Foi ontem, eu tava vendo aí, todo dia aparece um próprio time, né? É do próprio time, só fazendo uma transferência de uma conta pra outra. Porque o mesmo time que o dono... do Newcastle, que é do mesmo time lá. Porque numa situação como essa, vamos imaginar, se chegar uma proposta real, aí negocia. Deu 25 milhões, o Flamengo vende um percentual, fica com o percentual e tal. Você falou com esse dinheiro, você vai e contrata um outro jogador. Esse que você citou, o Marcos Leonardo, inclusive, é bem mais jovem. O Pedro tem 26, o garoto tem 19, 20 anos. Acabou de jogar agora no Mundial Sub-20. Não, e é um excelente atacante. Jogou o Mundial Sub-20. Você busca outro jogador. Assim, o que eu não entendo, assim, eu acho muito barulho por nada. Eu acho, assim, a porrada na cara, sim. Aí é motivo de levar adiante. Mas essas questões de, isso, aquilo, outro não joga sim, pelo amor de Deus. Eu acho surreal esse tipo de isso que você está falando, Mauro, escândalo todo que tá não precisa nem ninguém tá fazendo scout, não, que o próprio atleta sabe. Sim. Tô tendo mais minutagem, oportunidade com A, ou B, C, é para querer fazer fumaça mesmo. Houve até um momento recente que o Sampaoli, isso até foi bem discutido, a gente percebeu isso nos jogos, ele pediu pro Pedro circular um pouco mais, que ele estava muito aceitando a marcação, jogando muito dentro da área, e ele começou a se movimentar, a participar mais do jogo, chegou a recuperar a bola que resultou em gol do Flamengo. Eu acho que às vezes também, assim, sei lá, um pouco até de paciência. Se o cara tá incomodado, vai lá e fala, conversa. Mas o cara não dá muito espaço a conversar. Cara, vazou também, eu acho que foi no GE, né, Mauro? Que ele falou da religião, isso incomodou o Pedro. Eu não sei, isso aí eu não embarco muito nessa, não. Vazou, né? E foi ali na notícia. Também uma tentativa, às vezes, de tentar misturar as coisas, como se existisse, por parte das pessoas, uma espécie de perseguição ou fobia para determinadas crenças. Eu acho que tem um monte de jogador que é religioso também, da religião dele. Ou não tem? O Bruno Henrique também não é? Vários. O festival de botar o dedinho pra cima, todo que faz gol, porra? Vários. Davi Luiz então um monte ali, então, que tem problema. Não, porque parecia o que colocaram você é muito religioso, tem que brigar mais. Gente, que tenha sido isso. Você leva tudo ao pé da letra, é assim mesmo? Que mala, hein, ô? Pelo amor de Deus, se for isso mesmo, chato pra caramba, hein? Porque tem certas coisas que você fala, não pode levar ao pé da letra, gente. Tem que entender. De repente tem o cara que brigar mais, que ele imagina se chega mais. Você é muito religioso, vamos imaginar que ele queira dizer, tô aqui, exercício de imaginação. Tem que ser mais duro. Tem que brigar mais com o adversário, tem que ser mais viril. Personalidade, cara. Não, peraí, gente. Isso é personalidade. Não tem. Repito, então não pode trabalhar com o Jorge Jesus. Não pode trabalhar com o Jorge Jesus.
Porque o Jorge Jesus, ele vai muito além disso. A gente vê, ele mostra isso. E é um grande técnico do Flamengo, um dos maiores, se não for o maior da história do Flamengo. Imagina se o Jorge Jesus não fosse embora. O tamanho dele, ele ia estar muito feliz. Não, ele crescendo, né? Se ele continuasse ganhando, ele crescendo de tamanho, de importância, a torcida toda com ele. O que ele fizesse ali, todo mundo ia fazer. Muito bem, tá certo. Então, cara, enfim, outros técnicos também. Contratação. Alguém acha que o Guardiola fala sempre educadamente com os caras? Imagina. Ó, só pra lembrar. Será que o Klopp fica com aquele sorriso o tempo todo lá no vestiário, quando alguma coisa tá uma merda? O tá Klopp teve um negócio do João Cancelo agora. Pois recente, é. Pô. Bem recente. Enfim. Ele sempre declara, quando não quer sair, não quer jogar, sai. Ele fala isso toda hora. O Guardiola. Sim. E é normal, né? Normal. Não, e só pra reforçar o que eu e o Mauro a gente tava falando, Mauro, eu até tirei print disso, ó. Jorge Jesus. Pedro foi mais reserva do que titular. Domenech, mais reserva que titular. Ceni, reserva. Renato Gaúcho, mais reserva que titular. Paulo Souza, mais reserva que titular. E aí, Dorival e Vitor Pereira, com o Bruno Henrique machucado, titular. Não tem como você barrar Bruno Henrique e Gabigol nesse time do Flamengo. E se o Bruno Henrique não tá machucado, seria com Pedro todos Gabigol. eles. Com todos eles. Seria o Pedro e o Gabigol. Então é o que eu falo, tem uma reclamação ali exagerada. Bem exagerada. E aí a pessoa com quem eu tô falando disse... Cara, o que eu posso dizer, ele está bem puto, indignado e desanimado. É aí a informação e aí é o que a gente fala, tá bom, cabe a ele então se remotivar. Né? Agora o jogador tem que... Ele vai ter a chance aí, ó, contra o Cuiabá. Contra o Cuiabá o Gabigol não joga. Fica imaginando, Vamp, o cara entra em campo, vai ter uma decisão aí, tal, contra o Atlético, contra o... Agora, né, Libertadores, Olímpia e tal... Um jogo que o mundo inteiro tá vendo, o mundo inteiro, nosso mundo aqui, né? Tá todo mundo no Brasil vendo, a América toda vendo, o jogo de Libertadores, ele já foi artilheiro e tal. O cara consegue não se motivar num jogo desse? Tem como? Mesmo que o cara esteja bravo e Você tal. mesmo, Flávio, né? Você mesmo conta, né, Flávio, que aquela reunião lá que o Filipão teve com o pessoal do Chelsea, você que falou, né? Que o John Terry, opa, aqui não, aqui a gente não precisa de motivação não, aqui. Lógico. Então o Pedro tem um salário para mais de 1 milha, o Modo falou, acabou de renovar em janeiro, só aumentou. Luvas e... Eu digo, mesmo que mesmo o cara não esteja ganhando nada, às vezes o time está sem receber, você vê os caras comendo grão, porque aí tem um nome, são duas coisas, né? A imagem dele e a grana que ele ganha. Ele não vai querer. O torcedor fica de olho. Sem dúvida. Fica de olho, porque aí começou a jogar mal. Tudo aí. Eu lembro bem que joguei no Corinthians, aí tinha um Ângelo lateral, né? Falava pra ele, pô, ficava de cara feia, tudo, queria jogar no lugar do Rogério. Aí o Rogério tomou o terceiro amarelo. Parreira agora vai lá. Pode jogar no lugar do Rogério. Vai lá e faz, joga. Deu 45 no primeiro tempo, Parreira sacou. Reclama pra caramba e quando bota pra jogar. Então tem isso tudo. Você não pode dar. Ó, ganham bem remunerado, isso eu falo, agradeço a mim. Dinheiro em caixa. Acabou de vender mais um agora. Mais dinheiro em caixa. 20 milhões de euros, Matheus É França. só jogar. E sabe pra quem, Flávio? Sabe pra quem tá ficando no banco. Não é jogador qualquer. Se você perguntar pra nós três aqui, quem é o titular? Ataque titular do Flamengo. Bruno Henrique, botou a forma, é Bruno Henrique e Gabigol. Tem jeito. Os demais, Pedro e Cebolinha seria titular em qualquer outro time? Seria. Mas lá no Flamengo, não. Sabe o que eu acho, Vamp? Dificilmente, esses dois são os titulares, é verdade. Mas é muito difícil um jogo em que o Pedro não entre, porque ele é muito bom. Ele vai acabar entrando. Só se estiver dando tudo muito certo e tal. Mas ele vai acabar entrando. Os caras falam pra mim assim, às vezes, falam assim pra mim, Pedro, você... Nas eliminatórias de 2002, eu joguei 16 de 18 jogos com 4 treinadores. Isso eu conto pra todo mundo. Começa com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. 18 jogos foi a Copa do Mundo. Depois alguns amistosos, titular, tudo. E na Copa eu não sou titular. Joguei de 20 minutos contra a Turquia. Aí os caras falam assim, Gilberto Silva, o Clebson, um veio do Atlético Mineiro, outro veio ali do Atlético Paranaense, foram titular. Você mudaria alguma coisa, algum risco? Você ficou chateado por causa do banco? Eu digo, ó, eu não mudaria uma vírgula e nada. Somos campeões, eu fui campeão, fui minha página. Não mudaria nada, não mudaria nada. Um é titular, eu fui titular do Flamengo ou no Corinthians, a carreira de todo mundo foi. Então o Pedro está ganhando título. São atuais campeões da Libertadores e da Copa do Brasil. Olha como era para estar tudo tranquilo, o Palmeiras arrumando fumaça, o Flamengo arrumando fumaça até na Times Square, né? Botaram lá. Pois é. $40. Tá bom. Então o cara tá ali e tá jogando. Se fosse um cara que não estivesse jogando, não teria renovado o contrato.
ganha acima de 1 milha. Foi pra Copa. Foi pra Copa. Nunca disso. Foi pra Copa, que é onde que era pra ir, era o Gabigol. Foi pra Copa por causa do Flamengo. É? Seguramente foi pra Copa por causa do Flamengo. Isso, Flávio, não tem 6 meses. Estamos indo pro mês 8, tudo bem. A Copa terminou ali, finalzinho de dezembro. Pô, não tem 7 meses, cara, que o cara tava jogando a Copa do Mundo, o titular do Flamengo fez gol, renovou o contrato em 27 de janeiro. Não precisa estar fazendo essa fumaça. A briga lá com o treinador, o cara já foi mandado embora. Foi mandado embora, o cara já não tá mais lá. É só seguir. E aí pensa que é grupo. Os outros jogadores também ficam de olho nele, viu? Jogadores. O Cássio esculhambou o Luan outro dia. Ele então. Os bola também não vai dizer que é tudo. Não é todo mundo. Ô, Pedro, tamo aqui, viemos aqui só pode ver. Os bola também tem contrato, fica de olho. Olha lá, o cara tá arrumando moto. Não, Ivan, pior, a gente tá falando de chance. O Gabigol, ele não joga contra o Cuiabá, tá? Ele tá suspenso. Próximo jogo do Brasileirão. Gabigol não joga contra o Cuiabá. Pedro receberia a vaga. E o Gabigol, pra quem não lembra, ele tá pendurado na Copa do Brasil. O Gabigol tem 2 amarelos, não zera cartão pra semifinal agora e final. Ou seja, o Gabigol pode receber amarelo nesse segundo jogo contra o Grêmio e não jogar o primeiro jogo da final. Pode receber o amarelo no primeiro jogo da final e não jogar o segundo jogo da final. O Pedro poderia, inclusive, jogar uma final de Copa do Brasil como titular. E o Gabigol pode até ser poupado. Você sabe se o Brasil passa da Croácia, quem é seu titular? No próximo jogo? Pô, tava todo mundo suspenso. Ó, o Gabriel Jesus machucado na Copa. Se o Brasil ganhar aquele jogo da Croácia, o Richarlison machucou também, do jeito que o time tá jogando, quer jogar do Pedro. Tudo ao seu tempo, ao seu momento. Até aquela história, Flávio, do Tassotti, né? Não é... Que o Djalma Santos, né? Ele só joga a final. Só jogou a final de 58. Né? E o Dessod... E ele foi considerado o maior lateral direito da Copa. E o Dessod jogou todos os jogos. Todos. E não joga a final. Não jogou. E o cara tá jogando, não é que ele esteja... Se ele não tivesse jogando, não fosse importante, o Flamengo não renovaria. E tem aquela coisa de Copa também, que o Giovani faz o primeiro jogo e depois não joga nem mais um minuto. Mas essas coisas são assim mesmo. A coisa muda. O próprio Raí na Copa. Você tem que estar na banda. Tá na banda. Você pode tocar, pode não tocar. E a banda todo mundo tá ganhando bem, Flávio. Não é a banda que... Uma bela banda, né? Pô, né? Sabe que a banda de pagode pra dividir o dinheiro é uma luta. É tanta gente, o sertanejo ganha muito mais por causa disso. O pagode, quando você olha... Pedro beira R$1 milhão por mês, porra. É o mais, tem maior motivação que isso. Quer apostar que é mais de 1 milha? Porra, tem maior motivação que isso? Não tem maior motivação que isso. 45 milhões de torcedores, Maracanã lotado todo. Aonde vai é elogiado. Porra! Sabe que tem proposta. Jogou uma Copa do Mundo. Ó, isso a gente tem que falar. O Pedro jogou uma Copa do Mundo graças ao Flamengo, pô. Porque dá uma dimensão, ele foi campeão de tudo, ele fez gol, foi campeão de Libertadores, foi campeão de Copa do Brasil. Ele jogou uma Copa do Mundo pela mídia que ele tem no Flamengo e pelo que ele jogou no Flamengo. Então também não dá pra entender. É meio exagerado, pô. É meio exagerada essa reclamação. É aquilo, ele tá incomodado com o novo treinador. É a mesma coisa, né? Que você tá trabalhando numa empresa e o novo chefe te incomoda. Mas aí é o que eu falo, então tem a banca pra pedir pra sair. O problema todo, Pilhado, é que hoje, isso eu tô falando de modo geral, não é o Pedro, não. De um modo geral, aqui no Brasil a gente trata o jogador ainda, os clubes, né? Até blinda o jogador, essa coisa até de o cara não dar entrevista e tal. É tudo uma blindagem, o jogador ele fica numa redoma. E aí o que acontece? O jogador vira uma porcelana. Isso. Né? E aí o que acontece? Ele tem uma série de dificuldades na hora de ser contrariado de alguma forma. Realmente o Pedro está tratando com pessoas intragáveis. O São Paulo é um cara intragável, esse outro animal que deu o soco nele é um cara intragável. Isso sem dúvida. Mas é o que o Vamp falou, tá resolvido o problema, velho. O cara saiu, o cara sobrou. Até logo. Até logo. E agora, vida que segue. Vida que segue. E ele se impôs no momento que ele teve a frieza de não dar o soco no cara também. Errou de parar de fazer o trabalho que ele tinha que fazer, mas teve frieza e ganhou essa parada. Ele ganhou essa parada. Agora, se ele acha que deve sair, se ele não quer mais ficar no Flamengo, não tem outro jeito. Tem que apresentar uma proposta de sair, não tem muito o que fazer. Na marra, acho muito difícil que ele consiga. Se aparecer uma proposta de 25 milhões de euros... Eu vendia na hora e ia pra cima do Marco Leonardo. Não que o Pedro seja ruim, nada. Não ofereceu 20 milhões de euros? Será que não? Palmeiras não. Lá atrás, era outro oferecia momento. De novo? Tá aí atrás, né? Eu fico olhando. O Palmeiras não tá precisando fazer um barulho com a torcida? Mas é o que eu falo, pro Palmeiras o Flamengo não vende. O Pedro tem contrato até 2027, tá?
Pro Palmeiras, o Pedro só sai se pagar a multa. A multa é 30 milhões de euros. Você acha uma maluquice isso que você tá falando? Entende? Contratar o Marcos Leonardo? Um exemplo Não, que claro que fosse vendido o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo joga demais, rapaz. Bom jogador. É que ele tá num time ruim e ainda assim ele faz gol. O Flamengo já quis. Não, o padrão Pedro assim, mais novo, pô. Que é atacante também, buliçoso, tudo aquilo. o Flamengo foi Tô falando que o Marcos atrás do Leonardo não é o Ângelo, Pedro, né? São dois jogadores de seleção O também. Flamengo foi outro dia atrás do Ângelo. É? Lembra que o. E o Ângelo tá lá no Chelsea. Ué, eu acho que é um jogador. Vai dar certo? Não sei. O Cebolinha veio por uma fortuna e até agora não jogou, né? Mas o Marcos Leonardo é um jogador, uma aposta boa, sim. Acho que é uma aposta. Pai, o cara jogar com um jogador bom do lado, ele é bom, ele vai ficar melhor ainda. O Marcos Leonardo joga com um jogador, com todo respeito, quando eu falo ruim, é um modo de falar bola, de falar ruim, bom. Jogando com jogadores ruins do lado dele, ele assim sobressai, pô. Incomoda todo mundo. Ele sozinho. Um bom jogador, muito bom jogador esse cara.